Senhores, que gusto, que placer enorme estar aqui. Eu sou o Moré Luiz, bem-vindos, um shalom bem grande. Estamos vendo das letras do Aleph-Bet dentro daquelas 3 semanas, exatamente ali, do mês de Tammuz. Hemos terminado com a Parashá Pinchas. Continuamos, então vamos entrar, Matot e Masé, que vão ser leídas juntas estas parashás, e continuamos no mês de Tammuz. Estamos abrindo e vendo todos estes secretos que Elias tem. Na última classe hemos visto da letra Het, valor de gematria 8. Também hemos visto que esta letra Het é la Jupá, que é a união de la Vav com la Zayin. Mira, la Vav vale 6, e 6 hemos visto que é a palavra Yerushalayim, pero no livro de Ezequiel, onde aparece 100 la Yud. Então, é a energia masculina em Ezequiel, e em los demás sitios, a palavra Yerushalayim aparece completita com suas 7 letras, que é a energia feminina. E quando unimos os dois, temos um matrimônio bajo Jupá. E hoje dia nos vai tocar a letra T. Esse, ela tem também 3 coronitas, al igual que a letra Gimel, que também leva 3 coronas, e de la mesma forma que a letra Zayin, que também leva 3 coronas. Então, bem-vindos, vamos a passar-la super bem, um shalom bem grande, e estamos, nestas 3 semanas, nestes 22 dias. Para iniciar nossa classe, mira, vai ser com a letra Tet. Ela tem 3 coronas, estás observando? Qual é o primeiro detalhe que ele aparece? É que estas 3 coronas, por primeira vez, estão no lado da esquerda, não no lado da direita. Então, o que vamos fazer? Vamos a colocar todas as letras que hemos visto, utilizando a tablita que o aluno já tem, com as 22 letras que aparecem com as coronas. Elas estão em um fundo branco, em la tablita, com a letra em color negro. Então, vamos a colocar, porque hemos visto já as letras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, He, Tet. Estamos no 9º dia. Vamos a ver por coronas. A primeira que vamos a colocar é a letra Aleph. Mira, ela não tem coronas. Então, ela vai estar em la primeira linha. Em la linha de abaixo, viene la letra Bet, que tiene una sola corona, ¿estás viendo? Y con una sola corona está la Bet, está la Dalet y la Hei. Wow, yo tengo 3 que tienen una sola corona. Después viene la Gimel. La Gimel tiene 3 coronas. Y las letras que tienen 3 coronas son la Gimel, la Zayin y nuestra Tet, que vamos a ver hoy día. Y nos falta, o nos está sobrando, una letra que no lleva corona, que es la Vav. Entonces la Vav va a ir junto con la Aleph. Entonces observa, yo tengo la primera línea, letras que no tienen corona. En la segunda línea están las letras que tienen una sola corona. Y en la tercera línea son letras que tienen 3 coronas. Son las 9 letras que hemos visto hasta ahora. Y todo esto que el alumno está viendo, estamos apreciando. Todo ese es el resultado de todo ese trabajo com detalhe, copiando, recopiando, reviendo, estudando em Hatzot. E vamos a los traços de la letra Tet. Solo que el espacio que eu tenho aqui é muito chiquitito, necesitamos um poquitito mais de espacio e vamos a hacer los traços de la letra Tet. ¿Cuál le gusta aqui? Mira, la estructura de la casa. Mira, não é la casa en sí, es la planta arquitectónica, los cimientos que ella tiene. Mira cuánta cosa. Está viendo la Gimel, es increíble cómo ella da, cómo ella logra dar todas esas cosas a partir de los mundos de arriba y de abajo. Entonces vamos a ver los trazos ahora de la letra Tet. E estamos mirando tras la puerta es la Dalet, todas essas belezas. E que estamos vendo, dándole toda esta miradita, que já vamos a ver a 9ª letra, e sabemos que com as 9 primeiras letras del Aleph-Bet, el Eterno ha criado el cuerpo de Adán. Pero hay un problema. Estamos en el mes de Tammuz, y desde el 17 de Tammuz hasta el final del mes, que es el día 29, nosotros tenemos 13 días.
Então são as 13 primeiras letras, não são 9, e depois do Rosh Chodesh hasta el 9 de Av, recién vamos a tener el cuerpo de Adão. Então, ¿qué estamos vendo? Utilizando a regra número 28 de Rabbi Eliezer ben Yosef Agelil, que é interpretar as coisas a partir de seus contrários, o reflejo no espejo. Mira, primeiro se vai trabalhar a energia feminina, que é a letra Zain, e depois a energia masculina, que é a letra Vav. E a pergunta que aparece também, por que é que quando as duas letras Vav sube, a Zain sube para formar a Het, que é o palio nupcial, que é a jupa? Quando ela sube, por que é que a Zain perde suas coronas? ¿Por que ocorreu isto? Mira, uma vez mais, ó. Las clases introdutórias para o mês de Tammuz, essas 3 semanas, hemos visto, analisado que há 13 dias hasta o final de Tammuz. ¿No? Então, o que quer dizer? Que primeiro se vai trabalhar com Java. Mira, são as mesmas 22 letras de Rabbi na Saba, e em vez de ele começar a analisar em preliminares do Zohar, del Aleph a la Tav, ele os viu por el reflejo del espejo, porque ali arriba ele se apresenta ao contrário, de la Tav a la Aleph. É o mesmo que está sucedendo aqui. As 13 primeiras vão formar a Java, 9 últimas vão formar Adão, o processo ao revés. E agora vamos ver como é que todo isto sucede, como é que a Zain perde suas coronas, como é possível que vá perder, e quem se las gana, porque não las perdeu, se las deu a alguém. Se las deu a alguém, que quer dizer? Que a energia que é feminina, que é o desejo de solo receber, agora ela recebeu para otorgar. Tenho evidência que ela recebeu. ¿Se acuerda quando hicimos o exercício com Vav, Zain, e hemos visto que a Zain tem 2 Yud, doble porção em Shabbat. Esse é todo o exercício da palavra Yerushalayim, todo, e agora tu vienes por acá. Então, esta energia lo donou a alguém. Então, ele recebeu, entrou no palio e donou a alguém. A pergunta é, qual é a letra que ela vai receber? Isso lo vamos a ver agora em los traços. E vamos a esta aventura, que há algo incrível no início, já desde o início. Eu tenho a linha del Telit, e que vamos fazer? Vamos fazer o primeiro traço da letra Tet. Esse eu tenho aqui, ó. Vav, Zain, Het, e agora vem a letra Tet. Então, o primeiro traço, mira, vai iniciar por el lado da esquerda. ¿Por que é o lado da esquerda? Porque é a energia feminina. Isso vai estar os 2 elementos, pero num juego de energia. Eu lo puedo ter a letra Het, estás observando? Se os 2, masculino e feminino, eles estão fora do palio, o que eu tenho? Eu tenho espalda com espalda. Quando os 2 entram dentro da jupa, temos frente a frente. Então, o que está fora do palio é Bereshit, capítulo 1, os versículos 26 e 27. E quando estão dentro, já entramos no capítulo 2 de Bereshit, em aquele momento que o Eterno lhe hace dar sueño a Adão e lhe saca troço de carne e lhe apresenta a Java. E ele diz, este é hueso de meu hueso e carne de mi carne. Vamos lá. Então, eu tenho o Kotz, e qual é a primeira letra que eu vou ter que reproduzir no Kotz? É justamente a letra Yud. Mira, é Or Chochma. La Yud é Or Chochma. E quando la tenho la Yud, que vou fazer? Eu vou bajarla em la misma línea, naquele mesmo ângulo de la letra Aleph e de la letra Gimel. Mira, é uma bajada em ângulo. Mira, o primeiro traço de nossa letra Het. Este é o primeiro. Vamos fazer agora o segundo traço dele. Mira, é exatamente o mesmo de la letra Aleph e de la letra Gimel. Por isso é que as duas intervienen em nosso processo, porque isso é muito bonito, isso é hermoso. Vamos ao segundo traço. O segundo traço, ele está formado por aquela parte do paraguas
que nosotros utilizamos para agarrarlo. Esto, del mango del paraguas. Entonces, sobre la línea del telite yo voy a hacer, mira, la primera parte del manguito del paraguas, ¿estás viendo allí? Esto es el mismo manguito y lo bajamos también en una inclinación de 45 grados. ¿Estás viendo? Los dos están formando una inclinación, solo que eu tenho la yu del lado de la izquierda. Eso, Or Chochma. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué está indicando? Que Or Chochma se está vistiendo en Or Hasadim. Eso es lo que está indicando. Por eso es que hemos iniciado del lado de la izquierda. ¿Estás viendo el árbol de la vida? Or Chochma se vistió en Or Hasadim, que es Binah. ¿Por qué? Porque ahora Binah puede dar a Malhut. Malhut ya ha corregido, está corrigiendo, ele ya puede recibir luz, puede recibir sabiduría, porque lo sabe usar de forma correcta. ¿Cuál es la mejor sabiduría que hay? El Shulchan Aruch. ¿Y qué ocurre? Como esto ha sucedido, aparece un detalle casi imperceptible en estos trazos. ¿Cuál es él? Es que en la parte de abajo aquí, ella va a tener una parte rellena exactamente aquí, estás observando. Esto ahora yo puedo hacer ese trazo en el color correspondiente. Mira, esto es la letra Tet. Y ahí no termina la letra. ¿Sabe por qué? Porque le falta que la parte masculina, no, masculina es aquí, la parte femenina aquí, masculino, femenino, la saem para formar la letra Het, ella tuvo que abrir mano, tuvo que despojar, tuvo que corregir su ego. Por eso las coronas no están aquí, aquí hay una jupa. Dejaron de estar espalda con espalda y ahora están frente a frente, cara a cara, dentro de la letra Het. Entonces, como están corregidas, ¿qué ocurre? Las coronas pueden volver a su sitio. Las coronas son Keter, Chochma y Binah. Esto es una posibilidad. Lo vamos a colocar allí. Las coronas. Esto vamos a hacer. ¿Cómo hacemos las coronas? ¿Se acuerda? Siempre iniciamos del lado de la derecha al lado de la izquierda y la línea central. Seguimos una secuencia. Vamos a ver. Las coronas están acá. Entonces, la letra Zain le passou para formar la jupa, ela entregou, ela abriu mano, ela corrigiu, ela rechazou a luz. E agora essa luz entra em outra vasija. Esto de aqui que é uma vasija, se tu vales o término, esta é a parte do mango de la vasija. Esto não só del paraguas, é de la vasija. E as coronas, eu vou colocar aqui, do lado de la derecha, primeira. Esta es la primera. Le voy a colocar la segunda del lado de la izquierda. Hay un espacio que quedó entre ellas que va a bajar aquí. Y si usted observa bien, las de la derecha y de la izquierda están más abajo y la del medio está un poquito más alta. Son pequeños detalles. Todas las coronas están en la misma forma. Y colocamos aquí, ¿estás viendo? Su primera coronita, su segunda corona y su tercera. Es Zain que agora le perdió, ele abriu mano, ele colocou aquela pantalha de discernimento, rechazou a luz, evidência dele, a letra Het, não tem coronas, tem uma jupa, ele hubo frente a frente, Bereshit capítulo 12, e como resultado agora, ele vai donar, vai dar suas coronas a esta vasija que é a letra Tet. Y el alumno va a saber que esta parte de aquí es exactamente la misma que está en la letra Tet. Mira, es un Keli lo que hemos hecho. Este mismo principio, ele está aqui, isso daqui é um Keli. Dentro del Keli de aqui, que coisa vai dentro deste Keli? Há água. Será que lograremos colocar água? Simples, mira, é um Keli. Aqui adentro se vale o término, lo vamos a tener que água. Ali lo estamos llenando este Keli com água. Exactamente. Por isso é que tem essas três coronas. Por isso é que é Chochma, porque hay agua. Esto, la Or Chochma trabaja vestindo-se em Binah. Aqui está o Binah, aqui está Chochma. Mira, la Zain le hizo su donación después que corrigiu su vasija. Mira,
con todo eso, esto es la letra Tet con sus secretos. ¿Y cuál será el valor de gematría de la letra Tet? ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es el numeral 8 ali de la red. Entonces, la Tet, su valor de gematría es 9. ¿Qué será el numeral 9? No te olvides, la letra Tet, ella tiene Or, Chokhmah, Or, Hasadim. Mira, está completita. Por eso es que Adán fue formado con las 9 primeras letras. ¿Estás viendo? Todo lo que tenía Adán, todo lo que él recibió. Por eso él podía mirar de un extremo al otro del universo. Y no solo esto. Or Chokhmah y Or Hasadim, ¿qué es? Es aquella sección del Bereshit que dice que había un jardín, un Edén, que es la Sefirá de Chokhmah, y el Eterno plantó un jardín. Eso, este de aquí es el Edén y este es el jardín. Y entre el Edén y el jardín había un río que fluía. Eso desde la Sefirá de Chokhmah a la Sefirá de Binah. Então, ¿qué quiere decir? Que hay un flujo de luz de Or Chokhmah hacia Or Hasadim. Esto es lo que indica el jardín del Edén. No es ir a buscar el sitio del jardín de Edén, aquella arqueología. De la misma forma, ¿se acuerda del monte Ararat? Que no es el monte, es el secreto, es el mismo principio. Tengo aquí el Edén y aquí el Gan, el jardín. Y estas aguas es este río que fluye y riega todo el jardín. Por eso es que ele tiene coronitas. Ahora, ¿qué es el numeral 9? Uau, ¿se acuerda? Hemos dado la luz a un bebecito que nació circuncidado en el anterior Shabbat. ¿No ves? ¿Se acuerda? Hemos hecho el ejercicio. Vamos a contar de nuevo. Y como ele nació circuncidado, ele não vai poder ser circuncidado ou sacar aquela gotita de sangue del octavo dia, porque a circuncisão viene en el octavo dia, por isso é la jupá, todo el proceso. Que é circuncidar? É cortar la orla. Hemos cortado la orla, observa, estava masculino e feminino, espalda com espalda. Quando se cortou la orla, eles passaram de estar afuera adentro de la letra. Então, é la circuncisão. Pero este niño nació en Shabbat, circuncidado. Ele solo se va a poder cortar la orla en el 9º día. Vamos a contar. ¿Se acuerda que hemos hecho el ejercicio? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayin, Het. E agora estamos en la Tet. Vamos a contar. Ó. Primer día, Shabbat. Ahí viene el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Va a caer en Shabbat sacar aquela gotita de sangue, pero como ele nasceu circuncidado, que quer dizer? Que ele nasceu com a luz de Chokhmah e Binah, ele nasceu como o racim de racim, vino circuncidado, então ele vai ser nele 9º dia, se ele vai sacar sua gotita de sangue. Que é este numeral 9? Es todo el tratado de la rosa de preliminares, el primer párrafo. ¿Estás viendo? Yo tengo el numeral 9. ¿Será que la conseguimos encontrar? ¿Estás viendo? Yo tengo cerebro, yo tengo el H2O, que es el agua, que justamente acabamos de ver. ¿Estás viendo el nombre Yerushalayim? Mira, son 7 las letras. Hay las fases lunar de los 14 primeros días iniciales de los 14 finales. ¿Y dónde está el numeral 9? 9 es cuando Nukva, que está grande, y hay aquella pelea entre la corona del sol y la corona de la luna. Entonces Nukva es rebajada, ella baja, ella se va a enfrentar a las energías de Beriah, y mira, está haciendo es el árbol sefirótico. Hay 10, están las 10 sefirots, pero ¿cuál es el detalle acá? Keter está en Malhut del mundo de Atzilut, y las 9 sefirots restantes, que es la letra Tet, ellas están en Beriah codeándose con el Dor Mabul, Dor Aplagá. Mira que son clipotes de impurezas intentando succionar de la santidad. Mira, todo eso es la letra Tet. Y esta parte de aquí arriba
el Keter, que é o Malhut del mundo de Atzilut, esse aqui é o mundo de Beriah. É o lavatório, é o Ayam, Sheasá e Shlomo, é o mar de fundição que ha hecho Shlomo. El mar é a Sefirah de Keter com sua água que está em Malhut del mundo de Atzilut. E os 12 touros são essas 9 Sefirot. Agora presta muita atenção el aluno en este detalhe, porque los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. Este mar de fundición, ele está desta parte de aqui abaixo de Keter hacia arriba. Este mar não entra em contato com o mundo de Beriah. Los touros, que são 12 touros, estão completamente em contato com o mundo de Beriah e com as clipotes. E são 12 touros, mas eu tenho 9 sefirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São elas: Chochma, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Nev, Saod, Yesod e Malchut. E os 12 touros, onde se entram os 12 touros? Porque eu tenho 9 sefirot. Isso, não são 12, são 9. Os 12 touros são as 12 linhas de conexão. Há 3 linhas madres em la horizontal, há 7 linhas em la vertical e há 12 diagonales. Todas as linhas estão, mira, desta marca hacia abaixo. São os 12 touros, são as 9 sefirot que estão em contato com as clipos, por isso há água, ¿no? Todos esses elementos. Mira, esta é a forma incorreta de fazer esse dibujo. Mira, a divisão não se dá a la mitad, aqui não é a la mitad, é justamente ali arriba. Mira, só que está Keter. As linhas, mira, essas 3 linhas que são as letras Hei, la Vav e la Dalet estão no mundo de Beriah. E estas correções, mira, são 9 correções de las luzes de la barba que há no Zerampim. São 6 correções por el próprio Zerampim que está nesta situação, que tem que efetuar nukva para que pueda emanar la Shefá e pueda ser um canal de transmissão através de la Berachá de los Kohanins e baje esta água. Mira, quanta coisa. Pero tem que ser muito perceptível em los detalhes. E o aluno se está divertindo com o gráfico, é uma beleza. Mientras Nukva está em los mundos de arriba, em estado grande, aqui, ela tem um color branco, por isso está a rosa, mira, é a qualidade branca. E quando deu aquele problema entre o sol e a luna, ele abaixou, mas o mundo de Beriah não é Yetzirah, nem Asiá, tudo isso é em Beriah. Ele adquire esse tono rojo, por isso é que as sefirot estão em rojo, por isso a rosa tem tonos blanco e rojo. E esta rosa tem 5 pétalos, que são as 5, não é o término em si pétalos de la rosa, porque a rosa tem 13 pétalos, pero tem 5 protectores alrededor de ella. E todo esto é uma forma de graficar texto del Zohar para entenderlo. Está dizendo, eu tenho la rosa, que ela tem branco e rojo, o branco é o Chesed, o rojo é la Gevurah, está mesclado, e tem 5, isso, como lo llamaríamos ali, partes que lhe protegem, 1, 2, 3, 4, 5, que são estas 5 luzes de Hassadim que estão protegendo a los 13 pétalas de la rosa. Mira, isso para que los espinos não la danifiquem. Mira, todo isso é o tratado de la rosa. Aqui se estão codeando com as energias negativas, por isso está o branco mesclado com o rojo. Há essa proteção destes 5 e aqui estão os espinos, las clipots. Mira, todo isso está dentro de la letra Tet. E, senhores, que gosto, que prazer foi haver compartido com vocês todas estas belezas. Está vendo? La letra Tet, com todo isso que há, as clipots, adquirir o branco e o rojo. E não te olvides, nosso bebecito nasceu circuncidado. La gotita de sangre no se saca al 8º día, sino al 9º. En el 9º es súper especial porque hay Or Chochma y Or Hassadim con coronas. Y no solo esto,
esta gotita de sangre que es cuando ele se va a lidiar, va a agarrar fuerza para poder pelear contra las clipos. Por eso, al verlo nacido circuncidado, ele tiene el color blanco de la rosa y va a adquirir en el 9º día el color rojo. Y va a poder recién hacer esta ascensión. Mira, una cosa tan complicada dentro del software como la rosa, en los párrafos 1, 2 y 3, lo hemos trasladado a nuestro bebecito que nació circuncidado. ¿Estás viendo? Todo esto se repitió en el proceso y él va a ser quitado en el 9º día, porque hay Or Jochma, Or Hasadim, y cuando ella sube, mira, porque ele se codió, trabajó, adquirió las cualidades, y cuando ele sube una nueva vasija con el masaj, todas aquellas cosas, él consigue una vasija con 100% luz, la segunda vasija, no la primera, la segunda. Mira, cuánta belleza, esto le da un giro total a nuestros conceptos. Mira, qué belleza esta letra, un shalom bien grande.